Fala, meus queridos! E aí, tudo bem? Aqui nós de novo vamos falar de um assunto importante hoje da filosofia. Vamos falar de racionalismo, tá? Trago aqui algumas informações, algumas dicas sobre essa teoria tão importante da história da filosofia, né? Quando falamos em história da filosofia, nós fazemos uma retrospectiva de todos os assuntos ao longo da história, de como a filosofia foi se organizando, como a filosofia foi se adaptando. E quando nós discutimos o conceito de filosofia moderna, aí após o Renascimento, toda a transição provocada pelas teorias iluministas, nós temos como pano de fundo o conceito de razão. A razão se torna o elemento mais importante aí da história da filosofia. Quando a gente traz para a discussão na filosofia a razão, nós temos que lembrar de conceitos como racionalismo, né? O que é o racionalismo? Qual a importância dessa corrente filosófica? Então, quando a gente fala que temos que discutir o racionalismo na verdade é uma corrente da filosofia, né? Muito importante da era moderna, que traz como pano de fundo para as explicações, para as suas fundamentações, a razão. Racionalismo, razão. Então, após o Renascimento, após as mudanças trazidas pela Idade Média, nós temos aí o pensamento moderno fundamentado na razão, né? Então, o racionalismo tem como prioridade, como objetivo principal, teorizar o modo de conhecer os seres humanos, né? Trazer aí esse modo de conhecer o homem em forma de teoria, né? Não aceitando qualquer elemento empírico como fonte de conhecimento, tá? Não aceita qualquer elemento empírico, né? Para os racionalistas, todas as ideias que temos, ou que devemos ter, têm origem pura na razão, na racionalidade. Então, ou seja, temos aí um novo modo de pensar, um elemento principal, que é a razão, tá? Então, compõe, de certa forma, uma concepção inatista da compreensão do homem, né? Aquelas ideias que têm origem inata, ou seja, que nascem com o indivíduo, que nascem com o homem. Nós temos aí teóricos de grande relevância como René Descartes, Spinoza, Leibniz. Esses são os principais teóricos, os principais mestres do racionalismo, né? Então, nós temos como características desse modo de pensar, dessa teoria, dessa filosofia, que é chamada, né, de teoria do conhecimento ou epistemologia, o grande intelectual René Descartes, né? Quem foi, o que produziu, o que fez René Descartes, né? René Descartes foi um dos principais racionalistas modernos. Sua obra era uma obra de contestação, de refutação das ideias empiristas de John Locke. Então René Descartes traz críticas duríssimas ao pensamento de John Locke, né? Lá do livro Ensaio sobre o Entendimento Humano. Outro empirista também criticado por René Descartes é David Hume. Então trazem duras críticas ao modo de pensar empirista, né? René Descartes produz uma obra fantástica que é sobre o discurso do método, né? A teoria do método, a teoria da dúvida metódica. Então René Descartes apresenta aí toda a sua obra, todo o seu pensamento fundamentado nas ideias racionalistas e natistas, né? Depois nós temos Baruch Spinoza, outro grande teórico importante, né? Spinoza era filho de uma família de origem portuguesa, vivia na Holanda, era de origem judaica, né? Então dedicou seus estudos de filosofia praticamente grande parte de sua vida, à teologia, desde jovem, enfim, né? Trabalhou e discutiu teses a respeito da existência de Deus. Então, trouxe todas essas discussões. Isso, de certa forma, chocou a comunidade judaica, né, o seu modo de pensar, né? Voltando ainda a René Descartes, né? René Descartes, filósofo, matemático, francês, grande influenciador aí do pensamento moderno na França, né? Defende com unhas e dentes o pensamento racionalista, o cogito ergo sum, né? O plano cartesiano de René Descartes. Depois nós vamos aí para outro grande teórico, que é o próprio Leibniz, né? Leibniz daí já é um filósofo matemático alemão,
né? Teve a influência do pensamento alemão moderno nos seus estudos. Levou 20 e poucos anos para produzir sua tese, seu doutorado, né? Trouxe grandes contribuições para a filosofia racionalista. Então observem, esses nomes, esses teóricos, esses importantes filósofos discutem basicamente o quê? A razão como pano de fundo para o entendimento humano, né? A razão é a faculdade do raciocinar, do compreender, do ponderar, né? E essas questões são questões que precisam ficar bem entendidas, discutidas, né? Considera a razão o único instrumento adequado para o conhecimento verdadeiro. A razão como principal pano de fundo, tá? Então, gravem aí, racionalismo, a razão como a única forma de se chegar à verdade. Dica importante aí, tá? Defendem a existência de ideias inatas que nascem com o indivíduo, ou seja, que não são aprendidas por meio da experimentação, não são empíricas, são inatas, né? Busca a certeza, né? E quer demonstrar a certeza comprovando as ideias inatas. Então o homem passa a ser estudado de uma outra ótica, né? E aí um pouquinho do que eu trouxe aí para a gente entender do conceito do racionalismo, tá? Valeu, gente! Mais à frente vamos aprofundando, vamos trazendo mais elementos. Hoje era só uma explanação aí um pouco geral sobre essa teoria, tá? O racionalismo e os principais teóricos aí, Descartes, Spinoza, tá? Leibniz e claro, toda a teoria racionalista tem como fundamento principal ideias que são fundamentadas na compreensão racional, tá? Descartes, dúvida metódica, isso é fundamental. Um abraço, fiquem bem, dica aí de filosofia, professor Ederson.